Boa noite. Olá, boa noite. Presidente Jair Bolsonaro diz que estuda transferir o COAF, Conselho de Atividades Financeiras, para o Banco Central. O governador João Dória anuncia que a empresa chinesa de telefonia móvel vai abrir fábrica no estado de São Paulo e gerar mais de 1.000 empregos. E você vai ver também. Polícia Federal faz nova operação contra núcleo financeiro do PCC. A facção criminosa movimentou cerca de 7 milhões de reais em 9 meses. A polícia do Rio investiga o acidente que matou 2 pessoas após a viga de um viaduto cair sobre um caminhão. Apagão no Reino Unido para estações de trem e metrô e afeta aeroportos. Milhares de pessoas foram prejudicadas. Mais uma morte por bala perdida no Rio de Janeiro. Agora a vítima é um estudante que foi atingido em um ponto de ônibus. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que deve enviar ao Senado na próxima semana a indicação do nome do filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O deputado passará por uma sabatina na casa e a indicação ainda precisa ser aprovada em votação secreta pelos senadores. Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado do ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que, após o aval dos Estados Unidos para que se formalize a indicação de Eduardo Bolsonaro ao posto de embaixador em Washington, esse assunto será resolvido já na próxima semana. Não tem tanta pressa, não. Pode ser segunda-feira, terça. Daí o Eduardo que decide, traz para mim o papel lá que a gente assina. Ele é uma pessoa muito bem relacionada lá dentro também. E vai ser sabatinado, não vai ser nada voltado apenas desse lado. Ele vai ter que demonstrar conhecimento lá dentro. Se não demonstrar, vai ser reprovado. Em nota, Eduardo diz que recebe com grande alegria a notícia da concessão pelo governo norte-americano do Agreement, uma consulta que se faz ao país onde o embaixador será indicado, para ser designado como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Acrescenta que o sinal verde norte-americano é motivo de orgulho ao confirmar o apoio e confiança já expressas pelo presidente Donald Trump na capacidade de representar o Brasil à altura do desafio de construir uma nova relação bilateral. Diz ainda que agora caberá ao Senado dar a palavra final e que, se for aprovado, terá um intenso e árduo trabalho a realizar. Assim que Jair Bolsonaro formalizar a indicação e enviar o nome do deputado ao Congresso, Eduardo Bolsonaro passará por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado. Depois, a indicação ainda deverá passar por uma votação secreta em sessão no plenário da Casa, que precisa atingir mais da metade dos votos favoráveis à indicação, estando presentes pelo menos 41 senadores. O presidente também anunciou que pretende transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que atua para identificar transações financeiras suspeitas, do Ministério da Economia para o Banco Central. O que nós pretendemos é tirar o COAF do jogo político. Pretendemos, pretendemos. E temos conversando, exatamente, já está sabendo, é vincular o Banco Central. Daí acaba, tudo onde tem a política, né, mesmo a gente tendo bem intencionado, sempre sofre pressões de um lado ou de outro. A gente quer evitar isso daí. Depois, Jair Bolsonaro participou da solenidade de promoção de 16 oficiais generais no Clube do Exército. Além de dizer que devemos ao Exército a nossa liberdade, Bolsonaro fez um aceno positivo a Sérgio Moro. E eu quero fazer um elogio em público também aqui ao nosso ministro Sérgio Moro, o homem que teve a coragem, a galhardia e a vontade de fazer cumprir a lei, fazer com que as entranhas do poder fossem colocado à vista de todos no passado e também no presente. Uma pessoa que também devemos, em grande parte, a situação que o Brasil se encontra ao lado da democracia e da liberdade. E à tarde, na cerimônia de cumprimentos aos oficiais generais recém-promovidos, o presidente exaltou o papel das Forças Armadas. Feliz é a nação que tem umas Forças Armadas comprometida com a democracia e com a liberdade.
É motivo de orgulho para mim também a certeza de que, no que depender de Vossas Excelências e de seus subordinados, o Brasil estará sempre em boas mãos. Essas sabatinas do Senado, com embaixadores indicados, acabam sendo apenas formais e, geralmente, se transformam em sessões de loas aos candidatos. Mas, nesse caso, é diferente. Há setores interessados em impor uma derrota ao presidente, que seria vetar a indicação de seu filho para o cargo de embaixador em Washington. Seria uma catástrofe política para o presidente. Por isso, Bolsonaro está apostando todas as suas fichas e mais alguma coisa para a aprovação do nome de Eduardo. Com o avanço da reforma da Previdência, o governo e o Congresso começam a trabalhar pela reforma tributária. A proposta da equipe econômica deve trazer alterações no imposto de renda e a criação de uma alíquota sobre operações financeiras nos moldes da extinta CPMF. Atualmente, existem 5 propostas de reforma tributária tramitando no Congresso. A mais avançada está na Câmara. Foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em maio deste ano e agora é discutida numa comissão especial. No entanto, o governo pretende enviar um texto próprio para o Congresso na próxima semana. A proposta está sendo elaborada pelo Ministério da Economia e tem 3 pilares principais. O primeiro prevê a unificação de 5 impostos em um só. ISS, PIS, COFINS, IPI e ICMS se juntarão e se transformarão no IVA, o Imposto de Valor Agregado. Também haverá mudanças no imposto de renda. Uma nova faixa de isenção deve ser criada e a tabela de alíquotas corrigida pela inflação. Mas, em troca da redução da incidência do imposto, o governo pretende acabar com as deduções de gastos com saúde e educação. Desde a campanha, o presidente Jair Bolsonaro fala sobre isentar do imposto de renda os trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos. Hoje, ele disse que vai continuar batendo nessa tecla e insistindo na correção das alíquotas. Isso eu já falei com eles, mesmo que não mude nada, pelo menos corrigir de acordo com a inflação. Porque não passou a ser imposto de renda, passou a ser redutor de renda. Nós queremos mostrar que dá para fazer diferente. Sabemos a dificuldade que o Brasil atravessa. O terceiro pilar da reforma tributária seria a criação de um imposto sobre movimentações financeiras. A nova cobrança seria semelhante à antiga CPMF e a receita arrecadada com o tributo seria utilizada para compensar a desoneração da folha de pagamento das empresas. Apesar da intenção da equipe econômica, o presidente negou que a CPMF será recriada. Eu já falei que não existe CPMF. Esse está ponto decisivo, tá? O que ele quer mexer é tudo proposta, não é? Não vai depois dizer lá na frente que eu recuei, tá? Tudo é proposta, nós queremos facilitar o imposto de renda. Tanto a proposta de unificação dos impostos quanto uma possível recriação da CPMF precisam passar pelo Congresso. E aí entra uma disputa que já está acontecendo nos bastidores para ver quem será o pai da reforma tributária. Os parlamentares querem assumir o protagonismo, mas o governo também não está disposto a ficar em segundo plano. Além disso, a possibilidade de recriação da CPMF é um obstáculo à harmonia entre o Executivo e o Legislativo, já que a resistência à criação de um novo imposto é muito grande entre os parlamentares. Há pelo menos 2 propostas correndo paralelas ao texto que o governo vai apresentar, mas todas muito parecidas. Elas abrangem apenas tributos federais, estaduais e municipais, por enquanto estão fora. Embora o presidente Bolsonaro tenha negado várias vezes que vai recriar a CPMF, há quem garanta a sua volta, claro, com outro nome. Não é à toa que esse imposto é indesejado, é regressivo, pega todas as etapas da produção e atinge em cheio os mais pobres. Mas é uma tentação para os governantes. Por quê? Rende muito, sua sonegação é praticamente impossível e é muito fácil de arrecadar. O volume do setor de serviços, que inclui alimentação, comunicação e transportes,
caiu 1% em junho em relação ao mês anterior. Os dados são do IBGE. É a pior taxa para o mês desde 2015. A queda foi puxada pelas atividades de transportes e de comunicação e informação. Jovens da periferia estão entre os maiores endividados do país. É o que revela a pesquisa Serasa Experian. Desempregado há 2 anos, o Thiago está com as contas no vermelho. A dívida dele chega a R$10 mil. Sem conseguir pagar as faturas do cartão de crédito, o morador da comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, está com o nome sujo no SPC. Desespero, viu? Quando você pensa, quando você quer abrir uma conta corrente, agora como eu estou com 32 anos, aí eu penso em abrir uma conta corrente. Aí vai, por exemplo, não pode abrir, você não tem crédito, aí você sempre tem que ficar dependendo de parente, ficar dependendo das pessoas para poder te ajudar. De acordo com uma pesquisa do Serasa Experian, outros 63 milhões de brasileiros estão na mesma situação do Thiago, o que representa 40% da população adulta. Entre os jovens, o índice também é preocupante. 3 em cada 10 endividados no Brasil têm entre 18 e 35 anos, moram em periferias longe dos centros urbanos e enfrentam dificuldades de acesso à educação. Esse grupo de jovens adultos, que em maio chegou a 19 milhões de pessoas, está entre os maiores inadimplentes desde 2017. Para este economista, o desemprego é o principal fator da inadimplência. No caso dos jovens, a falta de oportunidade de trabalho impacta diretamente nessa situação. Para conseguir limpar o nome, ele dá algumas dicas. Fatalmente vai ter que passar por algum processo de renegociação. Gerar algum tipo de renda nessa situação, né? E com essa renda, né, gerada, tentar efetuar um processo de renegociação com esses credores. E também efetuar algum tipo de controle de gasto, ou seja, tudo aquilo que conseguir economizar, destinar aí para esses processos de renegociação. Depois de ter o crédito recusado, Thiago aprendeu a lição e pretende quitar as dívidas até o fim do ano. Hoje o meu maior objetivo é o quê? É quitar meu apartamento, que eu tenho um apartamento, entendeu? É comprar meu carro e me estabilizar. Em 2020 eu quero já estar com o nome limpo. E um outro levantamento é sobre o Dia dos Pais. A pesquisa diz que os filhos têm a intenção de gastar mais do que no ano passado no presente do Dia dos Pais. Os lojistas também dizem que os filhos estão mais generosos para comemorar a data. Era para ser surpresa, mas vamos antecipar aqui o presente que a Aniele já comprou para o marido e pai dos filhos dela, o Alberto. Comprei uma jaqueta e eu acho que ele vai adorar. A jaqueta que a Aniele comprou está na média de preço que os filhos pretendem gastar com o presente dos pais este ano, R$190, R$41 a mais do que o ano passado. É o que revela a pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC. Essa melhora ela se deu devido ao aquecimento do comércio, ao otimismo mesmo e à melhora na economia. Ainda segundo o estudo, 7 em cada 10 consumidores disseram que vão comprar um presente, nem que seja uma lembrancinha. São 105 milhões de pessoas garantindo ao menos um mimo para o pai. Comprei uma bermuda do meu pai, ele vai ficar bonitão. Ó, pai, seu presente está garantido, viu? O Dia dos Pais é uma das melhores datas para o movimento na loja em que o Fernando é gerente. Para ele, os filhos estão bem mais generosos este ano. Hoje é o dia que a loja está mais bagunçada, assim, e que bom que está bagunçada, porque está muito movimentado. E a gente está gostando muito. A expectativa é que esse ano supere as vendas do ano passado. Kits com bermuda e camiseta é a aposta aqui para faturar mais. Suzana gostou da promoção e vai fazer a alegria do marido e dos filhos, que também são pais. É uma coisa muito gostosa. Essa comemoração é festiva, é muito boa. E é muito alegre também. E, além do mais, agita o comércio, né? E aí o Brasil está precisando disso, né? De dinheiro. Eu te amo, pai. Eu comprei um presente para você. E é isso. Feliz Dia dos Pais.
O aquecimento das compras neste Dia dos Pais é assunto para a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Salete, parece que vai ter muito pai bonitão aí a partir do domingo, né? Ganhando presente do Dia dos Pais. Agora, me diz uma coisa, essa recuperação das vendas no comércio tem a ver também com o crescimento, o aumento da confiança do consumidor? Os índices estão mostrando isso, sim, que o povo está mais confiante nesse futuro próximo da nossa economia e do Brasil, né? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite, Salete. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. E olha, nesse ponto, a aprovação da reforma da Previdência fez e faz toda a diferença. É um passo decisivo para a retomada do investimento público produtivo, que por sua vez fortalece também o investimento privado. Hein? Investimento, vamos combinar, nós já sabemos, cria oportunidade de emprego, garante melhores serviços a nós consumidores, além, claro, de garantir recuperação de renda para trabalhadores e receita para o governo. Isso de um lado, tá? De outro lado, o que nós temos? Temos a queda dos juros, confirmada pelo Banco Central também para os próximos meses, a recuperação de crédito, portanto, gente, é uma questão de tempo, vamos combinar? Muita gente está pagando dívidas, acertando contas e voltando para o mercado de consumo com financiamentos mais acessíveis e mais baratos. E isso é lenha na fogueira do aquecimento da nossa economia. O que nós constatamos, quando conversamos aí com autoridades econômicas, com consumidores, é aquela sensação de que o pior já passou. Fato é que temos, sim, uma agenda econômica bastante positiva no Congresso, com medidas que aprovadas devem fortalecer o ritmo da retomada da atividade produtiva. Nós estamos falando aí de desburocratização para profissionais empreendedores, privatização, novas profissões tipo Uber, ganhando espaço e garantindo trabalho para muita gente, cadastro positivo, reforma tributária que, aliás, gente, merece toda a nossa atenção. E também aí, ó, restituição do imposto de renda, enfim, não tem por que não presentear aqueles que amamos neste Dia dos Pais, certo? Pronto, você deu muitos bons motivos. E ainda tem o FGTS. Verdade, aí mais 500 no bolso. Obrigada, Salete. Obrigada. A empresa chinesa de telefonia móvel Huawei anunciou hoje a abertura de uma fábrica em São Paulo. O investimento será de 800 milhões de dólares. Os detalhes com o enviado especial a Xangai, Marcelo Espíndola. O anúncio foi feito no último dia de visitas do governador João Dória à China. A nova fábrica da Huawei em São Paulo terá um investimento de 800 milhões de dólares nos próximos 5 anos e deverá gerar mais de 1.000 empregos. A empresa, que já tem uma fábrica em Sorocaba, no interior paulista, agora quer também operar a tecnologia de internet 5G no país. Traz no âmbito do Estado, dos governos municipais, governo estadual, governos estaduais e governo federal, a perspectiva para o uso dessa evolução tecnológica para a telemedicina, para a educação e segurança pública, apenas para nomear algumas das vantagens concretas da tecnologia 5G. Para operar o 5G no Brasil, a Huawei vai ter que esperar o leilão desta frequência previsto para o próximo ano. Segundo a secretária de Desenvolvimento e Tecnologia do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, a saúde deve ser a área mais beneficiada por este avanço tecnológico. A gente consegue fazer as conexões de uma forma muito mais rápida e eficiente. Então, viabiliza, por exemplo, a telemedicina, todo o programa de agendamento remoto que a gente está fazendo, ele passa a ser muito mais estável, você não tem quedas de conexão na rede. Enquanto concretiza a expansão da marca em outros países, recentemente a chinesa Huawei enfrentou sanções e ameaças do governo de Donald Trump em meio à escalada de tensões comerciais entre os dois países. A empresa chegou a ter executivos presos no exterior e foi impedida de fazer negócios com fornecedores de tecnologia americanos. Hoje, em entrevista à jornalista na Casa Branca, Trump disse que uma reunião para discutir acordos comerciais com a China está agendada para setembro, caso o país asiático não cancele o encontro. Questionado sobre a relação com a Huawei, ele foi direto. Respondeu que não vai fazer negócios com a empresa, mesmo que entre em acordo com a China.
Marcelo Espíndola, enviado especial a Xangai para o Rede TV News. Neste ano, no estado de São Paulo, o número de estudantes estrangeiros cresceu 18%. Já são quase 12 mil alunos em toda a rede estadual de ensino. São muitas nacionalidades em uma só escola. Chineses, bolivianos, argentinos, angolanos, haitianos, venezuelanos. A Daniela, de 12 anos, veio da Argentina há 8 meses. Apesar do desafio de se comunicar, ela se esforça para aprender o português e já sabe até o que quer fazer quando crescer. Tu tienes um sonho? Sí, Vale. es ser profesora. Ya lo estoy dominando un poco el portugués. Ya estoy sabiendo algunas palavras. Já a Rosiane veio da Bolívia e já está no Brasil há muito mais tempo, 10 anos. Veio com os pais, que fugiam da crise e do desemprego. E você teve dificuldade para aprender no começo? Mais ou menos, só um pouquinho, porque eu vim bem pequena, com meus 3 anos, então já fiquei maioria aqui, então já sei maioria. Segundo a Secretaria de Educação de São Paulo, existem hoje quase 12 mil estudantes de outras nacionalidades nas escolas estaduais. Entre 2018 e 2019, este número cresceu 18%. Aqui nessa escola em São Paulo, a gente encontra em praticamente todas as salas de aula alunos estrangeiros. Do total de 1.137 alunos, 326 são de outras nacionalidades. Uma troca constante de cultura, respeito e um desafio e tanto para os professores. Quando vem um aluno igual ou da China ou do Paquistão, como a gente tem aqui, essa interação ela fica muito mais complicada, né? Quando a gente tem línguas próximas, igual o espanhol e o português, você ainda consegue, né, contornar a maioria das situações. Além dos professores, os alunos também se esforçam para ajudar os colegas estrangeiros. Eu sempre tento perguntar para as pessoas que sabem português, entender eles, para tentar ajudar, sabe? E aí a gente tenta se relacionar assim, com um ajudando o outro a entender o que eles falam. Para o diretor, o mais importante é trabalhar para evitar o preconceito. Eu noto que nesses 10 anos que eu estou aqui na escola, eu notei que diminuiu bastante esse tipo de preconceito. Existia. Os professores começaram a trabalhar em sala de aula essa questão da aceitação do aluno dos estrangeiros. A gente já imediatamente parava a aula para trabalhar essa questão com os alunos. Isso foi diminuindo bastante esse preconceito. Após o contingenciamento de verbas pelo governo federal, a Universidade Federal de Pernambuco suspendeu o uso do ar-condicionado para reduzir gastos. A instituição só tem dinheiro para pagar energia elétrica por mais um mês. Salas no escuro e ar-condicionado somente em caso de necessidade. Este foi o cenário encontrado pelos 40 mil estudantes da UFPE na volta às aulas. A medida é um reflexo do bloqueio de verbas das universidades federais de todo o país, anunciado em maio deste ano pelo governo federal. E no calor da capital pernambucana, aprender ficou mais difícil. A gente tem uma sala bem grande, o ar-condicionado aqui em Pernambuco é essencial, é uma coisa bem complicada. Alguns lugares estão até sem filtro para bebedouro, sabe? Somente para se manter, a Universidade Federal de Pernambuco contava com um orçamento anual de 122 milhões de reais. Desse total, foram bloqueados 49,3 milhões de reais. Até dezembro, a reitoria prevê que só terá um orçamento de 2,4 milhões de reais, o que só cobre a despesa com energia durante um único mês. Só a conta de energia da universidade é em torno de 2 milhões de reais. Então, é impossível a universidade, em 4 meses de funcionamento, conseguir funcionar com um orçamento não bloqueado de 2,4. Então, assim, a gente tem 49,3 milhões que estão bloqueados, que o governo precisa se sensibilizar. Além do racionamento no uso do ar-condicionado, a recomendação é desligar as luzes durante o dia
e depois que sair das salas. Fica complicado pra gente, porque nossa turma é grande, se tá sem ar-condicionado, aí abre a janela. Agora tá chovendo, aí tem que fechar a janela quando chove, aí fica abafada a sala. A sala estava quente, a biblioteca estava quente e isso acaba atrapalhando os estudos. Pela primeira vez no Brasil, um animal faz terapia com o uso do canabidiol, substância extraída da maconha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a utilização do produto excepcionalmente para o tratamento de uma gata. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Ambulatório de dor e cuidados paliativos. Simone perdeu as contas de quantas vezes precisou correr para cá em busca de tratamento para Denise. A gata tem um problema grave na coluna, sofre uma dor crônica e tem até 4 convulsões por dia. Nesse caso, a recomendação é o canabidiol, substância derivada da maconha. O uso é proibido no Brasil, mas a Anvisa liberou a importação para o tratamento da gatinha. Está aqui o remédio, este é o canabidiol, está ainda fechado e a gata Denise vai ser a primeira a receber oficialmente essa medicação no Brasil. O laboratório, então, nos forneceu essa amostra, principalmente pela gravidade do caso da Denise, e se sensibilizaram com isso e forneceram para nós essa amostra para que nós possamos administrar e iniciar o quanto antes, em primeira mão. As 3 doses que ela recebeu vão servir de ponto de partida para a observação. Durante o tratamento, que é para a vida toda, as doses podem aumentar ou diminuir, dependendo do estado clínico do bichano. O canabidiol apresenta bons resultados, mesmo quando outros anticonvulsivos falham. A medicação tem poucos efeitos colaterais e as dores crônicas e convulsões devem diminuir no curto prazo. Se a gente pegar um animal que toma 2 anticonvulsivantes, e ainda tem 4 ou 5 convulsões por dia, e a gente conseguir que esse animal tenha uma convulsão por dia, a gente tem um grande lucro de qualidade de vida. Agora já deu um alívio, né? Além de ter ganhado o remédio, que a gente nem imagina o valor que vai ser aqui no Brasil, eu vou poder tratar os meus animais com a dignidade que eles merecem, né? Remédio. Ninguém deu um baseado para gata fumar, você viu. Todo esse barulho que muita gente faz sobre o uso médico da maconha traz embutida uma suspeita, a de que, permitindo essa utilização, o país estará muito mais perto da legalização da maconha para a chamada recreação. Aí sim é baseado mesmo. E mais, no fundo, há interesses econômicos que antevêm enormes lucros com o plantio e a venda da droga. A polícia do Rio de Janeiro investiga o que causou o acidente que matou 2 pessoas ontem à noite na Zona Norte. O caminhão em que as vítimas estavam bateu na viga de um viaduto que despencou sobre o veículo. A família diz que Adeir dos Anjos, de 62 anos, morreu fazendo o que mais gostava: dirigir. Um homem pequeno, bem pequenininho, mas com coração gigante. Meu pai, 40 anos no ramo, instrutor de autoescola, nunca teve um acidente no trânsito. Nunca teve. O que meu pai mais se preocupava era com todos os viadutos à altura. Na noite de ontem, o motorista e David Sanji da Costa, de 29 anos, que pegavam uma carona, morreram depois que uma viga de 55 toneladas caiu sobre o caminhão em que eles estavam em Coelho Neto, na zona norte do Rio. Testemunhas disseram que o contêiner do veículo bateu na viga e, em seguida, o motorista deu marcha ré. Foi aí que a estrutura desabou sobre a cabine do caminhão. Esse é o local do acidente. Ali em cima, no viaduto, ficava a viga que desmoronou sobre o caminhão. Em nota, a prefeitura diz que a estrutura foi montada de acordo com as normas técnicas, a 4,5 metros do chão, e que foi derrubada pelo veículo, que ultrapassava essa altura. A família diz que o caminhão era mais baixo e não poderia ter derrubado a viga. Fizeram perícia no local, realmente o caminhão tinha medida de 4,30. Infelizmente, a prefeitura não colocou nenhuma sinalização, orientação da altura, nem que teria uma viga. A viga foi instalada no início da semana e faz parte da obra de alargamento do viaduto. No trajeto a caminho do local do acidente, nossa equipe só encontrou placas que indicam a realização dos trabalhos. Nenhuma indicava mudanças na altura. Essa pessoa do acidente de ontem
Ela já havia passado aqui várias vezes. No início da manhã, 12 horas depois do acidente, a viga foi içada e os corpos retirados do caminhão. A cabine ficou completamente destruída. Adeir dos Anjos Peixoto será enterrado amanhã. Ele deixa a mulher, 3 filhas e 3 netos. Eu só queria que a prefeitura tomasse diversos cuidados, até porque pode acontecer outras fatalidades, entendeu? E não tem nada no mundo que traga o meu pai de volta. Um estudante foi morto ao ser atingido por uma bala perdida em um ponto de ônibus no Rio de Janeiro. Moradores culpam a polícia militar, que nega ter entrado em confronto com traficantes ou ter realizado operações na hora do crime. A família abalada não se conforma com a morte de Gabriel Pereira Alves, de 18 anos. O Gabriel é um menino de ouro. Sabe, aquele menino que nunca se envolveu com nada, um garoto estudioso, que sempre trouxe alegria para a família e um menino que tinha sonhos. De acordo com familiares, Gabriel estava nesse ponto de ônibus na Tijuca, a caminho da escola, quando foi atingido no peito por uma bala perdida. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas já chegou sem vida. O estudante foi baleado na entrada da comunidade do Borel, na zona norte da cidade. Pela manhã, moradores interditaram a rua em protesto pela morte do adolescente e acusaram a polícia pela troca de tiros. E era um garoto que estava indo para a escola, entendeu? Que sonhava ser um jogador. Eles foram e atrapalharam o sonho do garoto, como eles fazem sempre quando vem aqui no Borel. Só que nós não aguentamos mais disso e nós temos que falar. Em nota, a Polícia Militar afirmou que a base da UPP da comunidade foi atacada por criminosos, mas os agentes não revidaram. E ainda alegaram que não havia nenhuma operação policial na hora em que Gabriel foi atingido. A Corregedoria da PM vai investigar o caso. Um crime brutal chocou os moradores de Divinópolis, no interior de Minas Gerais. Uma criança de 6 anos foi raptada pela vizinha e encontrada morta horas depois. O corpo de Amanda Filgueiras Calais foi encontrado na madrugada de hoje no quintal desta casa, que fica em frente à que ela morava. A mãe da menina contou à polícia que foi atender um telefonema quando a filha desapareceu na tarde de ontem. Amanda tinha acabado de chegar da escola. De acordo com a perícia, a criança foi jogada do 2º andar da casa, já morta. Sara Maria de Araújo, de 38 anos, que era vizinha da menina, confessou o crime e foi presa. A Sara não é uma pessoa de um bom convívio social, já tendo problemas com diversas pessoas, em especial os vizinhos. Quanto à mãe da vítima, a mãe da Amanda, ela inclusive já teve problemas com ela. O que nós apuramos trata-se de pura crueldade na mesa com a criança de 6 anos. A vizinha, que também tem uma filha pequena, confirmou que tentou estrangular a menina. Depois ela pegou um balde e matou Amanda afogada. O motivo seria uma vingança contra a mãe da vítima, que teria denunciado ela ao Conselho Tutelar. Um bebê de apenas 9 meses está internado em estado grave no Rio de Janeiro. Ele deu entrada na unidade com traumatismo craniano, vítima de maus tratos. O bebê foi levado pela mãe para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A criança, de 9 meses, tinha escoriações pelo corpo, queimaduras de cigarro e traumatismo craniano. Os médicos também notaram sinais de fraturas antigas no corpo do bebê e acionaram a polícia. Por causa das lesões na cabeça, o menino teve que ser transferido para o Hospital Miguel Couto, na Zona Sul, onde passou por cirurgia e permanece internado em estado grave. Ao prestar depoimento na delegacia, a mãe contou que a criança havia sido espancada por uma cuidadora. Ela também disse que alguns dos ferimentos foram provocados na tentativa de socorrer o bebê, que havia engasgado. Na semana passada, outro caso de maus tratos foi registrado no Rio, mas a menina Mel Rayane Ribeiro de Jesus, de 6 anos, não resistiu e chegou morta no hospital. As lesões também chamaram a atenção dos médicos, que chamaram a polícia. A perícia constatou marcas de tortura que já aconteciam há algum tempo. O pai de Mel Rayane, Rodrigo de Jesus, de 26 anos, foi preso. Ele confessou que deixava a filha amarrada para corrigir o comportamento sexual da menina. Ele tinha a guarda da garota porque foi ao conselho tutelar e acusou o padrasto dela de estupro.
A atual companheira de Rodrigo, Juliana Maiara da Silva, de 20 anos, negou participação no crime, mas também foi presa por omissão. Uma loja de bicicletas foi assaltada 2 vezes em 1 hora na região do ABC Paulista. Câmeras de segurança registraram a ousadia dos criminosos. Até o momento, ninguém foi preso. Eram 4 horas da manhã quando o carro com 4 assaltantes chegou à loja na cidade de São Bernardo do Campo. Eles descem do veículo e conseguem arrombar a porta. O grupo entra e rapidamente sai, carregando bicicletas. Eles enchem o porta-malas e vão embora. 1 hora depois, os criminosos voltam ao local com o mesmo carro e entram de novo na bicicletaria. Eles correm e conseguem levar mais bicicletas. Segundo testemunhas, o alarme da loja disparou entre um roubo e outro, mas a polícia não apareceu. O proprietário afirmou que foram roubadas 10 bicicletas com valores entre 4 e 14 mil reais cada. Um casal foi preso em Campinas, no interior de São Paulo, transportando cerca de 60 bananas de dinamite dentro de um carro. Os explosivos estavam escondidos em 2 sacos. Os detonadores também foram encontrados no carro. Segundo os investigadores, o material seria entregue para quadrilhas especializadas em roubos a caixas eletrônicos e carros fortes. O casal que dirigiu o veículo foi preso em flagrante na noite de ontem. A mulher já era procurada por envolvimento no mesmo tipo de crime. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu hoje 6 fuzis AR-15. O armamento estava dentro de um caminhão que também transportava meia tonelada de maconha. A apreensão faz parte de uma operação que já acontece há 5 dias na capital. A droga estava escondida no fundo falso deste caminhão que saiu da cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo. A polícia também encontrou 7.000 munições de fuzis de diversos calibres. O motorista, de 39 anos, foi abordado na madrugada desta sexta-feira na Marginal Tietê, em São Paulo, e confessou que estava transportando meia tonelada de maconha. Além da droga, os policiais encontraram no veículo 6 fuzis e munições. Segundo a polícia, todo o material apreendido vale cerca de R$ 1,5 milhão de reais. A gente acredita que parte dessa droga seria aqui para a capital de São Paulo e o restante iria para o estado de Minas Gerais. O motorista, então, está sendo autuado em flagrante pelo tráfico de entorpecente e pela lei de desarmamento, que é o porte ilegal de arma de fogo e de munição. A Polícia Civil de Goiás apreendeu aeronaves, carros de luxo e mais de R$500 mil ao desarticular uma quadrilha suspeita de atuar no tráfico internacional de drogas. Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em Goiás, Pará e São Paulo. 6 pessoas foram presas e vários bens apreendidos, entre os quais 2 jatos executivos e um helicóptero. Os policiais também confiscaram 11 carros de luxo e 8 relógios suíços. Os investigadores encontraram com os acusados cerca de 570 mil em notas de reais, dólares e euros. De acordo com a polícia, o grupo contratava pilotos para transportar as drogas. Eles carregavam os aviões na Bolívia, Colômbia e Peru e entregavam em Goiás e Pará. Em seguida, a droga era levada para a Europa. Os criminosos burlavam o monitoramento de aeronaves. A quadrilha transportava cerca de meia tonelada de cocaína por mês, que rendia 40 milhões de reais. Pelo menos 34 pessoas foram presas hoje durante a operação contra uma facção criminosa em 4 estados. A investigação tem como alvo um esquema de lavagem de dinheiro do PCC que movimentou mais de 7 milhões de reais em 9 meses. A operação identificou um braço responsável pela movimentação financeira da organização, que gerenciava o tráfico de drogas e administrava a lavagem de dinheiro. O PCC realizava depósitos em pequenas quantias e em várias contas bancárias. A contabilidade era feita por um detento, preso no sistema penitenciário do estado do Paraná, que fornecia as contas bancárias, onde os valores do tráfico deveriam ser depositados, prendendo o contador, desarticulando
entorno, a sua rede de lavagem de dinheiro, a gente espera que isso dê uma desestruturada na maior facção organizada, facção criminosa do Brasil. A operação ocorreu em 18 cidades e em 6 unidades prisionais. A investigação identificou 45 contas bancárias da organização criminosa, que movimentou mais de 7 milhões de reais. Mas isso é um universo, né, muito pequeno, né, foi o que a gente pôde identificar nessa operação. Só o tráfico de cocaína do PCC movimenta, por exemplo, semanalmente mais de 5 milhões de reais. Esta é a segunda operação realizada nesta semana contra um braço financeiro da organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Na última terça-feira, 28 integrantes do PCC foram presos em 7 estados. De acordo com a Polícia Federal, o principal alvo na investigação realizada hoje era o chefe da facção em Minas Gerais. De dentro da cadeia, ele coordenava a distribuição de drogas para os faccionados. Os alvos da investigação vão responder por tráfico de drogas, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 33 anos de prisão. Boa noite. A Operação Caixa Forte, que vimos na reportagem, tem números expressivos. A polícia foi às ruas com 250 agentes, divididos em 4 estados e em 18 cidades. Foram cumpridos 145 mandados de prisão, busca e apreensão e bloqueios de conta. Lordelo, boa noite. O que significa desmantelar a parte contábil dessa facção? Primeiro, deixa eu fazer um raio-x do problema. Hoje nós temos identificados no Brasil cerca de 80 facções. A principal e a que mais fatura é o PCC. Dizem que o faturamento está em torno de 500 milhões de reais por ano. Temos que atacar 2 frentes. Primeiro, o braço intelectual. São as pessoas que mandam nessas entidades. E São Paulo agora, 13 de fevereiro, retirou das cadeias de São Paulo 23 das pessoas que mandavam no PCC e transferiu para presídios de segurança máxima fora do estado. Isso é muito positivo. Agora, foi atacado o braço financeiro. É o que eu chamo de contadoria. É quem recebe o dinheiro, é quem lava o dinheiro e que faz esse círculo do dinheiro que sai do usuário, vai para o traficante e esse dinheiro tem que ser lavado. No momento que você prende esses contadores, eu entendo que é um golpe muito duro para a organização criminosa. Lordelo, então, na verdade, esses 7 milhões, que para muita gente é muito valor, né? Para a facção não significa quase nada, né? Sim, o dinheiro para mim é o que menos importa nesse exato momento. O mais importante são a prisão desses contadores criminosos. São eles que têm contato com os doleiros, são eles que conseguem transferir o dinheiro sujo e lavar esse dinheiro, e quando você prende essa quantidade de contadores, a polícia vai ter acesso a telefone celular, tablet, computadores e prender também os outros integrantes, que normalmente são os doleiros. Muito obrigado, Lordelo. Amanda, Boris. Um dia após a justiça pedir o arquivamento do caso de estupro envolvendo Neymar, o atacante se pronunciou nas redes sociais e revelou que o episódio jamais será esquecido. No Instagram, Neymar desabafou. O atacante disse que a acusação de estupro causou danos a ele, a família e as pessoas que o conhecem. Falou em recomeço também para as mulheres que realmente são vítimas de violência sexual. Desejou que sejam fortes, lutem e que consigam o que merecem. Mas os problemas com a justiça não acabaram. O L'Équipe informou que o torcedor que Neymar agrediu em abril na final da Copa da França com um soco entrou com representação e vai processar o jogador. Na Espanha, o assunto é o futuro do craque e a mídia anda dividida. Ninguém consegue cravar qual será o próximo time do brasileiro. O Marca disse que o Real Madrid enxerga Neymar no horizonte. O Mundo Deportivo falou que Ney é prioridade no Barça e que ele deu prazo até o dia 20 de agosto para o Barcelona cravar o seu retorno ao Camp Nou. O Sport revelou que o Barcelona pediu para Neymar parar de negociar com o Real e que o brasileiro se pronuncie sobre o desejo de regressar ao clube. O AS falou que Neymar está a leilão. Em uma pesquisa realizada pelo jornal, 40% dos leitores disseram que não gostariam de ver Neymar no principal adversário do Barcelona. Quase 60% aprovam a contratação pelo Real. Mas essa novela tem prazo para terminar. São exatos 24 dias, tempo em que a janela de transferência estará aberta para qualquer negociação entre clubes da Espanha e da França. Um apagão no Reino Unido paralisou estações de trem e metrô e afetou o serviço de aeroportos.
500 mil pessoas foram afetadas. O corte no fornecimento de energia, causado por uma pane no sistema elétrico, durou cerca de 2 horas e atingiu parte da Inglaterra e da Escócia. Em Londres, linhas de metrô foram fechadas e os serviços de trem sofreram atrasos e cancelamentos. O trânsito nas ruas ficou caótico, com vários semáforos apagados. Passageiros que estavam na fila de imigração no aeroporto internacional de Newcastle ficaram no escuro. O apagão aconteceu depois de uma tempestade atingir o Reino Unido. No aeroporto de Luton, na capital inglesa, a chuva foi tão forte que a água invadiu o terminal. Final de semana chegando, hora de saber como fica a previsão do tempo. Olá, boa noite para todo mundo. Final de semana de sol e calor pelo Brasil. O ar seco vai predominar em grande parte do país. Nada de chuva em todo esse amarelão aqui do mapa. Continua o alerta para baixa umidade do ar, especialmente aqui em áreas do interior. Além do sol, vai estar quente, viu? A tarde de sábado vai ser com altas temperaturas em Cuiabá, máxima de 37 graus, 36 em Rio Branco e Porto Velho, 35 em Palmas. Rio de Janeiro, cariocas terão mais um dia aí de bastante sol e calor nesse sábado, com máxima de 32 graus. Destaque para a grande amplitude térmica, que é a variação de temperatura no mesmo dia. O dia começa friozinho em Brasília, com mínima de 14 graus, 16 em Belo Horizonte e São Paulo, mas depois esquenta, chegando perto aí dos 30 graus. Agora, no sul do Brasil, as temperaturas ficam mais amenas por conta aí do mau tempo. A frente fria continua provocando chuva forte aqui sobre o Rio Grande do Sul. Essa chuva vai se espalhar mais também sobre Santa Catarina. Na capital, Porto Alegre, tem previsão de chuva a partir da tarde. A madrugada vai ser fria. No domingo, para de chover, a temperatura fica entre 8 e 18 graus apenas. Em Florianópolis, a chance de chuva é muito pequena no sábado. O tempo fica mais firme, mais aberto. No domingo, a temperatura cai um pouquinho. A máxima é de 19 graus. Agora, no Nordeste, o sol brilha forte em toda a região, mas atenção para essa área mais escura aqui, olha, que pega o litoral da Bahia e também de Sergipe. O tempo fica bastante carregado e instável. Nas capitais, Salvador e Aracaju, final de semana de muita chuva, chove o dia todo, inclusive no domingo. Agora, no restante do Brasil, domingo, Dia dos Pais, vai ser de sol, inclusive no sul, onde para de chover. E tem alerta para o mar aí bastante agitado, com ondas que podem passar de 2 metros no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e também do Nordeste. Na faixa leste de São Paulo, a gente vai ter um aumento de nuvens nesse domingo. Em Santos, litoral paulista, pode ter uma chuva fraca, leve. O tempo fica mais fechado, máxima de 27 graus. Na capital paulista, a temperatura cai um pouquinho, máxima de 24. O tempo também fica um pouco encoberto e, no máximo, pode ter uma garoinha. Além do alerta para mar agitado, a Marinha também emitiu um alerta para o forte nevoeiro, como esse que aconteceu em Santos nas primeiras horas do dia. A cidade ficou toda coberta ali de névoa. Eu fico por aqui. Um ótimo final de semana para você. Feliz Dia dos Pais e eu te vejo segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. O ex-diretor do metrô de São Paulo e outros 3 executivos de construtoras tornaram-se réus por crimes de corrupção que teriam sido cometidos entre 2004 e 2014. A Justiça Federal recebeu denúncia da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo e instaurou a ação penal. O ex-diretor do metrô, Sérgio Brasil, admitiu em delação que recebeu R$4 milhões para favorecer as construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e OAS em licitações de 3 linhas. O metrô ainda não se posicionou sobre a decisão da Justiça. Mais de 800 mil pessoas estão na fila por algum tipo de cirurgia na rede pública de saúde do Ceará. A informação é do Sindicato dos Médicos. Em fevereiro de 2016, a dona Irandir sofreu um acidente. Foi atropelada por uma moto e quebrou a tíbia, um dos ossos da perna. Ficou 3 meses internada. Agora, passa boa parte do tempo na cama. E quando anda, é com muita dificuldade. Fico só na cama, não consigo andar nem nada e minhas costas aqui tá toda ferida. É horrível. O problema da dona Irandir só pode ser resolvido com cirurgia. Já se passaram 3 anos do acidente, inúmeras consultas e até agora nada. A dona Irandir é uma das 800 mil pessoas que estão na fila por uma cirurgia no Ceará. Tem que esperar muito, né? Mas já esperamos 3 anos. Espero a Deus que
que não custe mais, porque até quando ela vai esperar? Até quando ela vai suportar? Para chegar a esse número, o Sindicato dos Médicos levantou informações de cada unidade de saúde do estado. É perturbadora, porque assim, a gente pensava que tinha alguma saúde funcionando. E a gente tem a prova que ela não existe. Só para cirurgias ortopédicas, como é o caso da dona Irandir, são mais de 6 mil pessoas na fila. As pessoas chegam para fazer cirurgia e não tem material, não tem fio, não tem luva. São canceladas as cirurgias de uma fila que é crescente. Todo dia chegam novas pessoas precisando de cirurgias. O Ministério da Saúde informou que foram destinados mais de 4 milhões ao Ceará para cirurgias eletivas, de agosto a dezembro deste ano. A Secretaria de Saúde do Ceará admitiu que existe um grande número de pacientes na fila e que está implementando um projeto de modernização da saúde no estado. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a dona Irandir ainda não está oficialmente na fila de espera por uma cirurgia e que ela será inserida no sistema após ser consultada e encaminhada por um especialista. O problema parece estar longe do fim. Existem pessoas morrendo. Existem pessoas que estão ficando sequeladas sem poder mais voltar a trabalhar como antes, porque não tem esse devido acompanhamento, não estão conseguindo fazer as cirurgias. E se hoje houver uma boa vontade, uma boa gestão, em média daqui a 20 anos é que nós vamos perceber uma melhoria da qualidade da saúde. Para a dona Irandir, só resta a esperança. Eu acredito, em nome de Jesus, que eu vou fazer essa cirurgia. Isso é uma vergonha. Hoje o São Paulo apresentou o lateral Juan Fran no estádio do Morumbi. Ainda não tem data prevista para a estreia do jogador espanhol, mas ele já fez uma média com a torcida e com a diretoria do clube. O repórter Fernando Fontana conta pra gente. Juan Fran se apresentou hoje ao São Paulo e logo na chegada o lateral direito que ganhou a camisa 20 resolveu fazer média com todo mundo. Primeiro com o clube. Fiquei muitos anos na Europa, conquistei tudo o que podia, só faltou a Champions, que conquistei 2 vices. Fui campeão com a seleção, que é algo grande. Quando surgiu a oportunidade do São Paulo, não pensei um minuto. Para mim é o melhor das Américas. Aqui em Brasil é o melhor de todos na América. Depois com a torcida tricolor, ao relembrar o título mundial do São Paulo de 92 contra o Barcelona. Naquele famoso jogo da decisão mundial contra o Barcelona, sim. Você era garoto, você torceu para o São Paulo ou para o Barcelona? São Paulo. São Paulo, sim. Os diretores do tricolor, Raí e Lugano, também estavam nesta lista. Ídolos? Eu os tenho aqui, um à direita e outro à esquerda. Juan Fran não atua há mais de 2 meses. A última partida dele foi no dia 18 de maio contra o Levante. Portanto, ele está de fora do clássico de amanhã contra o Santos. Mesmo assim, ele vai estar no Morumbi torcendo e já arriscou um palpite. Estou à disposição de Cuca a partir de amanhã. Estou à disposição do Cuca. Amanhã não poderei jogar, mas penso que vamos ganhar amanhã. Que amanhã vamos a ganhar. Inclusive, ganhar virou uma característica do ex-jogador do Atlético de Madrid e seleção espanhola. Ao todo foram 9 títulos na carreira, um campeonato espanhol, 2 UEFA Europa League, 2 Supercopas da UEFA, 2 Supercopas do Rei, uma Supercopa da Espanha e uma Eurocopa com a seleção espanhola. E agora ele quer repetir a dose no novo clube. Todos me respeitam, sabem o jogador que sou, sabem que vim aqui para ajudar, não vim para passear. Ainda quero muitos anos no futebol. A passear-me, me quedan muitos anos de futebol. Resta agora saber se Juan Fran vai fazer a diferença em campo, para que consiga cumprir com todas essas promessas. O Rede TV News termina aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.